Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje sobre este tema. Graça é uma palavra que nós falamos muito, muitas vezes nós falamos com os irmãos, graça, irmão, graça e paz. Então a gente às vezes não sabe o que é que significa, utiliza de uma forma assim, né, um jargão, é um costume, um hábito, mas não compreende exatamente qual o seu significado nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos tentar falar um pouco sobre esse assunto. Vamos precisar de mais de uma pregação, de mais um dia um estudo, porque é um tema mais complexo. Mas espero que você realmente tenha essa oportunidade de compreender as Escrituras Sagradas. Nós vamos primeiramente ler um texto que se encontra em Efésios capítulo 2. É um texto que nos fala, inclusive, também sobre este tema, sobre graça. É uma palavra muito utilizada por Paulo. Então, apanhe sua Bíblia, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nos diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Li na versão internacional. O texto nos diz que pela graça, através da graça de Deus, nós somos salvos. Então nós vemos já aí já esse termo. Então vamos tentar analisar, trazer algumas informações. Antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Lembrando o seguinte, agradeça a Deus por este momento da sua vida. Eu percebo que nós como igreja não fomos tão afetados por esta pandemia. Muitos estão desempregados, mas isso não tem ocorrido na nossa igreja. Nós somos poucos e aqueles que estão em dificuldade já estavam em dificuldade antes mesmo da pandemia. Então, a comunidade nossa está mais ou menos tranquila, esperamos que continue tranquila, que Deus realmente possa nos abençoar. Uns são funcionários públicos, outros continuam recebendo seus salários. Então, graças a Deus por isso. Então, é motivo de você dar graças a Deus. Agradeça o seu salário, agradeça o seu emprego, agradeça a sua saúde, aquilo que Deus tem dado a você. Então, não se esqueça disso. Vamos orar, vamos suplicar as bênçãos de Deus, vamos agradecer a Deus. Depois nós vamos partir para tentar entender, compreender esse tema que é um pouco complexo. Senhor Deus que está aí nos céus, nós queremos te dar graças, Senhor, pelas tuas misericórdias. Damos graças porque neste momento, Senhor, nós temos sido abençoados por ti. Nós também pedimos que realmente teu Santo Espírito abra as nossas mentes para compreendermos a tua palavra, que tudo seja muito claro. No nome do teu Filho amado, nós oramos hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos falar sobre graça, graça versus lei. Vamos entender o que significa isso. É um termo muito utilizado na Bíblia, interessante e necessário realmente que nós possamos compreender. Vamos falar graça e paz, mas vamos entender o que verdadeiramente significa o termo graça. Para isso, nós vamos dar algumas informações gerais. A gente vai utilizar isso depois. Então, tente compreender, tente assimilar. Se ficar um pouco complicado, porque serão muitas informações, então, irmão, ouve novamente tudo aquilo que nós vamos falar agora, certo? Mas é bom que isso fixe, que realmente você assimile o que nós vamos falar. Primeiramente, nós vamos falar sobre a Bíblia, a origem da Bíblia. A Bíblia, ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, todos vocês sabem disso. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus, o Novo Testamento
foi escrito depois de Jesus. Os judeus, eles foram escolhidos. É a raça que foi escolhida por Deus para abençoar o mundo, para trazer a palavra de Deus ao mundo. Todos os escritores da Bíblia são judeus. Por isso que nós não aceitamos igrejas, religiões que acrescentam livros à Bíblia. Além da Bíblia, tem outros livros, dizem que são profetas modernos que Deus levantou, mas, de acordo com as escrituras sagradas, especialmente livro de João, o apóstolo João, o próprio livro de Apocalipse, nós entendemos que o cânon bíblico, esse conjunto de livros que nós dizemos que são sagrados, se encerrou com o Apocalipse. Então, nós não podemos acrescentar mais. Nós não aceitamos de forma alguma. Deus utilizou os judeus, essa nação, a nação de Israel. Nós não aceitamos como essas outras igrejas colocam livros de outros homens, de mulheres que não tem nada a ver nem com Israel, nem com os judeus. Então, é importante a gente saber disso. Então, Velho Testamento, o Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico porque era a língua dos judeus. A época em que foi realmente os livros foram escritos em hebraico porque era a língua falada pelos judeus. Novo Testamento já é ou já foi escrito originariamente em grego. O período de Gênesis a Apocalipse é um período longo, mais ou menos de 1600 anos. Então, nesse período, muita coisa aconteceu na nação de Israel. Então, cultura, ela se muda. Língua, muitas vezes, se muda. Se você for pegar uma carta, não é, a um escrito em 1500 em português, você não vai nem entender, pensa que é uma língua estrangeira. Então, a língua ela é dinâmica, ela muda. A cultura se muda. Então, na história dos judeus durante esse período longo, muita coisa aconteceu. Então, para a gente até explicar algo, por exemplo, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, nós tivemos uma invasão de Israel pelo povo caldeu. O povo caldeu invadiu, destruiu cidades e levou parte do povo, grande parte, para as suas terras, a Babilônia, que é hoje o Iraque. Lá na Babilônia, eles passaram 70 anos e aprenderam uma outra língua, a língua aramaica. Quando eles voltaram para suas terras, quando Deus permitiu isso, depois de 70 anos, então eles levaram essa aprendizagem, essa nova língua, eles levaram para a terra de Canaã, para a Palestina, para a nação de Israel, essa região. Outros ficaram lá na Babilônia. A língua aramaica passou a ser falada pelos judeus. Na época de Jesus, nós vamos ver que a Bíblia era escrita em aramaico, era em hebraico, aliás, mas o povo falava aramaico. Um outro detalhe, há muita mudança na história dos judeus. Na época de Jesus, existia o domínio romano, e no domínio romano, a língua falada era a língua dos gregos. Era uma língua internacional como é o inglês nos dias de hoje, muito mais do que é o inglês. No Brasil não se fala tanto inglês, mas em outros países é uma segunda língua. Os colégios realmente, de fato, ensinam inglês. Então, na época de Jesus, se falava também o grego. Então, nós vemos 3 línguas na época de Jesus. Nós temos o hebraico da Bíblia, do Antigo Testamento, o aramaico, que era falado pelas pessoas, e o grego também, que era falado pelas pessoas. Um outro detalhe, 200 anos antes de Cristo, a Bíblia, que era em hebraico, ela também foi traduzida para o grego, porque já se falava o grego na época. Existiam muitos judeus fora da Palestina que não falavam nem hebraico nem aramaico. Então, ela foi traduzida para o grego. Aí nós acrescentamos mais alguma coisa nessas informações que nós damos. Então, existia a Bíblia em hebraico, na época de Jesus, existia a Bíblia em grego, já traduzido para o grego, e realmente a língua falada pelo povo, coloquial, que eles falavam, conversavam, era a língua aramaica, e falavam também o grego, que era uma língua universal. Mais um detalhe, ainda eu vou falar para vocês.
Imagine no culto, na época de Jesus, na sinagoga, chegava alguém, um religioso, e ia ler o texto sagrado. O texto sagrado estava em quê? Em hebraico. Lá eles liam em hebraico. Não utilizavam a grega, não, a versão grega. Então eles liam em hebraico. Só que muita gente não entendia, porque a língua falada já no dia a dia era o aramaico. Aí tinha um tradutor, uma pessoa ao lado que, na hora, ao mesmo tempo que se lia o texto sagrado em hebraico, se fazia a tradução em aramaico. E essa tradução, ela muitas vezes não era literal, comentava, explicava para que as pessoas realmente pudessem compreender o que estava sendo lido. Então, são essas informações básicas que eu gostaria de trazer para vocês, que é importante a gente saber. O estudo da Bíblia é muito dinâmico. Nós precisamos entender isso. Nós temos a Bíblia em português, mas ela foi traduzida. Deus levantou pessoas, pessoas que entendiam o hebraico, pessoas que entendiam o grego. Essas pessoas traduziram para a nossa língua, como traduziram para o inglês e traduziram para outras línguas. Então, graças a Deus por isso. Mas é interessante quando a gente compara essas versões, a gente aprende muito. É muito importante a gente fazer essas comparações. Por isso que o estudo da Bíblia não é coisa tão simples. Quem estuda de fato, muitas vezes até aprende grego, até aprende hebraico, para você ter mais um instrumento, mais outros instrumentos para você tentar compreender o texto, que não é um texto tão simples. Isso vai ser interessante porque para o estudo da graça, esse termo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, a gente vai precisar, a gente vai de vez em quando falar alguma coisa, citar alguma coisa grega, hebraico, aramaico, e aí vocês vão poder entender o que nós estamos falando. Então, se ficou complexo assim, porque são muitas informações ao mesmo tempo, então você ouça novamente e aí você vai poder compreender aquilo que nós estamos falando. Então, graça. Graça não é um termo específico do Novo Testamento. É uma palavra em português que foi traduzida do grego charis. Então, a palavra correspondente de graça em português, a correspondente em grego é charis. Então, nós vamos encontrar essa palavra no texto grego do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Então, no texto grego do Antigo Testamento, nós vamos encontrar 80 vezes. O tradutor, quando traduziu do hebraico para o grego, então ele colocou essa palavra charis 80 vezes. Paulo teve acesso ao texto grego do Antigo Testamento. No Novo Testamento, que foi escrito também em grego, nós vamos encontrar charis 157 vezes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o termo charis não é específico do Novo Testamento, mas ele já existia no Antigo Testamento. Então, Paulo ele não criou, ele não inventou. Das 157 vezes que é citada a palavra charis, 102 vezes Paulo foi ele quem citou. Nós vamos encontrar nas cartas de Paulo. Mas não foi ele que criou esse termo. Ele não inventou esse termo. Ele trouxe do Antigo Testamento. Ele pegou do Antigo Testamento. Isso chamou atenção para ele. Ele entendeu teologicamente aí o que é que significava o termo e trouxe para a sua teologia, e trouxe para a sua doutrina, para o seu ensinamento no Novo Testamento. Então é importante que a gente tenha em mente o seguinte: charis, que em português se chama graça, não é específico do Novo Testamento, mas já vinha sendo utilizada no Antigo Testamento. É utilizada no Antigo Testamento. Muito bem. Agora, é interessante. Eu tenho o Antigo Testamento com o termo cálice. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o português e para a língua inglesa, nós vamos fazer essas duas comparações. Qual foi o termo utilizado? Então, nós vamos encontrar na língua inglesa, traduzir o charis, muitas vezes, a maior parte, como favor. Nós temos muitas versões que praticamente usam sempre favor. Não usou o termo graça, mas traduz charis como favor. Na versão de Almeida, que geralmente nós utilizamos, a versão literal, eu geralmente uso, a maior parte já traduziu como charis 67 vezes, dá 80 vezes.
traduziu 67 vezes como graça, caris como graça. Então, a versão inglesa preferiu favor, versão portuguesa preferiu como graça. A gente já chega a uma conclusão. Se um tradutor traduz como favor e o outro como graça, então graça e favor é a mesma coisa. Então nós já vamos entender o seguinte, que graça também significa favor. Inclusive, uma interpretação, uma tradução, um entendimento que geralmente os evangélicos já têm, já é ensinado isso. Ó, graça é favor. O que é o favor? É algo que você faz sem merecimento. Ou, por favor, dá para você ali na farmácia, compra um remédio para mim. Aí a pessoa diz, não, tá certo, eu vou, não se incomode não. Sim, ele não está pagando nada para você. Você não está pagando nada para ele. Ele não está fazendo isso porque você deu um presente. Não, ele apenas está fazendo favor. Ou seja, é algo que faz simplesmente porque... Não, ele está pedindo, eu vou fazer. Ele está precisando, eu vou fazer. É um ato de misericórdia, de compaixão. E vai e faz. Então, é isso que significa graça. Foi trazido como favor e foi traduzido também como graça. Alguns tradutores, uns preferem favor, outros preferem como graça. Então, realmente, graça e favor é, de fato, a mesma coisa. Agora, vamos analisar uns textos do Antigo Testamento, porque isso vai deixar ainda mais claro para a gente. A gente vai precisar, né? Nós vamos falar, na próxima vez, nós vamos falar também sobre o assunto, então a gente vai precisar disso. Então, no Antigo Testamento, a primeira vez que aparece o termo graça é em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 8, e você vai ali ver que é a história de Noé. Então, Deus tinha realmente visto que o mundo estava mergulhado no pecado, disse, eu vou destruir o mundo, vou mandar um dilúvio, vou destruir. E chegou para Noé e diz o seguinte, no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Noé não foi destruído. Como Deus achou graça, né? Como Noé achou graça diante dos olhos de Deus, então Noé realmente não foi destruído. Então, é a primeira vez que nós encontramos o termo cáris. Então, aqui Noé achou cáris aos olhos de Deus. A mesma cáris que nós lemos em Efésios capítulo 2, pela graça, através da cáris, de cáris, vocês são salvos. Então, o mesmo termo aqui. Achar graça, ter graça, dar graça aos olhos de alguém é uma expressão idiomática. Expressão idiomática é como... temos várias em português, como por exemplo, acabar em pizza. Diz assim, no Congresso está havendo uma reunião, alguns políticos parece que fizeram algumas coisas desonestas, então vamos levar para a comissão de ética, levou para a comissão de ética para estudar o caso, quem sabe para levar uma punição, para que eles sejam punidos e tal, mas acabou tudo em pizza. Ou seja, não quer dizer que compraram pizza e entregaram lá para todos os políticos. Não quer dizer isso. Não pode ser interpretado ao pé da letra. Uma expressão não é interpretada ao pé da letra, não é literal. Então, quer dizer o seguinte, não deu em nada. Acabar em pizza é não dar continuidade, não ter nenhum resultado, não dar em nada. Então, achar graça aos olhos de significa ganhar a simpatia. Mais ou menos isso. Noé ganhou a simpatia de Deus. Deus simplesmente disse, não, peraí, eu vou proteger Noé. Noé, né? Aqui não tem nada a ver com mérito, não. Noé fez isso por mim, tal, então eu vou... Não, não é. Graça está relacionada a um sentimento de simpatia, de algo como favor, como nós já falamos. Não é porque merece, não fez alguma coisa e tem merecimento. Não, mas pediu. Não, tudo bem, eu vou fazer por você. Não é porque você fez nada por mim, não, mas eu quero fazer. Então Deus quis fazer isso por Noé. Quis fazer isso. É a primeira informação que nós temos. É interessante, agora nós vamos usar o Targum. O Targum, que foi escrito por judeu, que conhecia a língua hebraica, conhecia a língua aramaica. É interessante que nós vamos ver que ele acrescentou misericórdia. Ele vai traduzir esse termo, esse texto aqui da seguinte forma: Noé, porém, achou graça e misericórdia aos olhos do Senhor. Nós nos apegamos, sim, a traduções antigas, sim. Quem conhecia aramaico, conhecia hebraico, eram judeus como nós conhecemos o português. Muito bem, a gente pode até não saber gramática, não saber explicar tal, mas a gente conhece bem a língua.
A gente sabe o significado, a gente sabe interpretar bem a língua. Se alguém quiser saber, pergunte a gente que fala o português. Então, por que não perguntar a quem fala o aramaico? Por que não perguntar a quem fala o hebraico? Então, por isso que a gente se utiliza, às vezes, até dos targums, porque além da tradução, ainda tem um comentário, tem uma explicação, a gente pode entender melhor. Então, vemos que o tradutor ali colocou da seguinte forma: Noé, porém, achou graça e misericórdia. Então, a gente já viu que graça é igual a favor, e agora a gente vê que graça é igual a misericórdia. É a mesma coisa. Se nós formos comparar os textos, os 80 textos, na realidade são 78 versículos e 80 vezes repetida a palavra caris. Se nós formos comparar, nós vamos verificar que graça realmente ela pode ser substituída por favor, por misericórdia e por amor. Amor é assim, amor não é porque a pessoa sente amor pelo outro, não é porque o outro fez alguma coisa por ela, não. Às vezes aparece o sentimento, amor e acabou-se. Não é porque a pessoa fez e merece, mas é porque surgiu dentro de você. Então, graça está relacionada a um sentimento que surge na pessoa. Não porque ela fez algo que mereça, mas é algo independente disso. Então, é essa a conclusão que realmente nós tiramos. Nós vamos ver, inclusive, Gênesis capítulo 39, nós vamos encontrar, como disse, 80 vezes. Nós não vamos, claro, ler esses textos todos, mas, pelo menos esse exemplo aqui, mais um exemplo, os irmãos vão verificar com relação a José no Egito, capítulo 39, versículo 21. Diz o seguinte: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Então, ele estava preso. E diz o texto que Deus fez com que o carcereiro ele tivesse simpatia para com José e ajudasse a José. Não é porque José fez alguma coisa pelo carcereiro, mas foi um sentimento que Deus colocou no carcereiro, de simpatia, de misericórdia, de tal forma que o seu coração se voltou para José. Então, esse termo cáris, que nós traduzimos em português, na maioria das vezes, por graça, significa esse sentimento que surge na pessoa, como o próprio amor que surge na realidade, não por conta de um merecimento da pessoa, não porque a pessoa fez alguma coisa que mereceu. O amor e a misericórdia não nascem porque a pessoa fez algo que você, então, tivesse sentimento. Não, de forma alguma. É algo independente. Independente mesmo. Vamos supor, você passou na rua, alguém então você viu, se acidentou. Uma criança se acidentou. Você cria aquele sentimento de compaixão, de misericórdia, você corre para ajudar a criança. Você nunca nem viu a criança. Você não sabe nem de onde ela é. Mas o fato dela ser uma criança, ser uma pessoa indefesa, você se coloca como um pai, se coloca como uma mãe, você então vai e corre ali, tenta pegar a criança, colocar no seu carro, colocar na sua moto, levar para o hospital. Você faz aquilo por graça, por misericórdia, por amor. É um sentimento que surge em você. Mas não é porque ela criou esse sentimento, porque ela fez alguma coisa para você ter esse sentimento. Não, isso é uma coisa totalmente independente. Totalmente independente. Nós poderíamos ver outros textos, mas nós vamos ilustrar com Lucas, uma parábola que Jesus contou no capítulo 18, que é a parábola do fariseu e do publicano. Nos diz o seguinte, a gente vai tentar fechar, a gente vai tentar compreender o assunto com esta parábola. Diz o seguinte, os dois estavam orando, Jesus contou, o fariseu orou e o publicano orou. O fariseu era um religioso, e o religioso era muito, quem conhece o Novo Testamento sabe, às vezes hipócrita, falso, era aquele santo, né, que aparentemente santo. E o publicano era uma pessoa rejeitada, muitas vezes chamado de ladrão. Os religiosos tinham um preconceito muito grande e não aceitavam muito bem o publicano. E Jesus então diz assim, o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus disse que o publicano foi justificado. Foi para o céu, o publicano, mas o fariseu foi para o inferno. Em outras palavras, de outra forma, né? O que nós entendemos aqui? Perceba que o fariseu, ele se auto-justificava. Ele dizia bem assim, olha, faço tudo o que a tua palavra manda. Eu mereço teu amor, eu mereço o céu. O publicano diz, não, Senhor, eu não posso nem levantar os meus olhos, eu sou um pecador, erro, faço tanta coisa errada. Tem misericórdia de mim. E aí Deus teve misericórdia dele. Mas teve misericórdia porque o publicano se colocou numa atitude humilde perante Deus. Ele reconheceu que não merecia nada. E de fato não merecia. Nós não merecemos nada. Se Deus faz alguma coisa por nós, faz por compaixão, como nós explicamos da criança. Deus nos vê e diz, espera aí, eu tenho compaixão. É uma coisa que nasce independente de qualquer atitude nossa. Deus então tem uma compaixão. Então, acredito que Noé, por exemplo, a misericórdia, o favor, a graça de Deus foi sobre Noé, porque, de certa forma, ele tinha esse sentimento como o publicano, que era um cobrador de impostos. Ou seja, era humilde, se considerava um miserável pecador, não se considerava melhor do que fulano, do que cicrano, não. Mas como pecador, miserável pecador, como Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Então isso levou a que Deus tivesse compaixão, a que Deus tivesse realmente misericórdia. Ninguém é alcançado pela graça de Deus por merecimento, de forma alguma. Graça não tem nada a ver com mérito, com merecimento. Realmente nós chegamos à conclusão que graça é o mesmo que favor, mesmo que misericórdia, mesmo que amor. É um sentimento que surge independentemente de qualquer coisa. Então, essa é a primeira informação que eu gostaria de dar a vocês. Então, graça não é um termo específico do Novo Testamento nem das cartas de Paulo, mas já vem desde o Antigo Testamento, ela vem usada, que é o termo caris. Nós vamos encontrar no texto grego, caris, do Antigo Testamento, como vamos encontrar nas cartas de Paulo. Então, Paulo, ele teve acesso ao texto grego do Antigo Testamento e realmente entendeu o que significava caris no Antigo Testamento e trouxe para o Novo Testamento. Foi ele quem mais falou. Então, nós vamos entender, realmente, aprofundar mais nesse assunto, especificamente comparar com a lei, porque se diz, hoje nós estamos no tempo da graça, qual é a diferença? O tempo da lei, o que é a diferença do Antigo Testamento e Novo Testamento? Então, a gente vai fazer essas diferenças, mas fixe isso que nós informamos aqui, o significado de graça, que é favor, que é misericórdia, que é amor, que é um sentimento que surge, seja em Deus, seja em nós, seja em qualquer pessoa, sentimento que surge independentemente de qualquer atitude. Você não precisa nem conhecer a pessoa, você pode sentir realmente isso, ter essa misericórdia, ter esse amor, ter essa graça pela pessoa. Então, que Deus abençoe a sua vida. Medite sobre o que nós falamos, nós vamos continuar para aprofundar realmente o significado, o que é que significa para nós cristãos. Deus abençoe a sua vida.